Paz, irmãos. Eu quero partilhar uma palavra. Ou seja, onde está? Qual é o motivo da nossa confiança? Quem é a nossa confiança? Onde está a nossa esperança? Qual é o motivo da nossa confiança? Quem é que nos encoraja? Irmãos, a palavra que eu quero partilhar com vocês, ela está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Então vemos Paulo dizer assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Vou repetir: segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Irmãos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo, o apóstolo segundo a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Homem, irmãos, que sofreu. Este homem sofreu muito por o Evangelho. Este homem sofreu por amor a Cristo Jesus. Este homem foi perseguido. Este homem foi quase morto. Este homem foi apedrejado. Este homem foi chicoteado. Mas ele sempre permaneceu firme em seu testemunho e em sua pregação. Devemos ter ele, irmãos, como exemplo a seguir, sabendo que muitos não aceitavam o seu testemunho, a sua transformação. Talvez Jesus Cristo ele mudou a tua vida e talvez muitos não aceitem essa mudança, talvez muitos não aceitem essa transformação, assim como não aceitaram o apóstolo Paulo. Porquê? Porque o apóstolo Paulo vivia de forma fria, ele perseguia os cristãos, ele perseguia os discípulos de Cristo, e quando ele teve uma revelação, quando ele teve um real encontro com Jesus Cristo, tudo foi mudado. Ele foi transformado. A presença de Jesus Cristo mudou, transformou. Deus lhe deu entendimento. O próprio Cristo se manifestou, se revelou na sua presença e mudou. Ou seja, ele vivia enganado, estava cego. E muitos, depois, porque muitos se lembravam do apóstolo Paulo, quem era o Saulo, Paulo que era Saulo. Muitos olhavam para ele e pensavam que ele era aquele homem que perseguia cristãos. Eles não aceitavam o testemunho de Paulo, que Jesus Cristo tinha o mudado, que o Evangelho tinha o transformado. Eles não aceitaram. Talvez muitos também não aceitam a mudança na tua vida. Mas aqui o apóstolo Paulo, vemos que ele teve um real encontro com Jesus Cristo. Quando ele se dirigia para Damasco, e o próprio Jesus ele se manifestou a ele e deixou Paulo cego. Então o próprio Jesus se manifestou a ele e deixou Saulo cego. E então Jesus falou ao seu servo Ananias, um discípulo que estava lá em Damasco. Então o próprio Jesus falou com o seu discípulo Ananias para que este fosse ter com Paulo e que impusesse as mãos no seu rosto, nos seus olhos, para que ele fosse curado. E Jesus disse mais a Ananias, diz a Saulo que eu o escolhi para pregar o Evangelho para os gentios, que ele iria entender o quanto devia padecer por amor a mim e amor ao Evangelho. Irmãos, e nós aqui vemos Paulo, o maior apóstolo da Bíblia, vemos um homem, transforma-se num homem cheio de sabedoria de Deus. E aqui vemos ele aqui a falar para nós. Irmãos, ele é o nosso exemplo. Por quê? Porque ele perseguia a igreja.
E ele estava cego, ele pensava que a fé dele em Deus estava certa. Até que ele teve um real encontro com Jesus Cristo e tudo mudou, tudo foi transformado. Vemos esse homem foi apedrejado, chicoteado, tentaram-lhe matar várias vezes. Mas vemos aqui ele nos dando um conselho, nos exortando, nos consolando. Vemos aqui este homem cheio de sabedoria nos dizendo que sempre seremos atribulados, que a tribulação ela vai fazer parte da nossa vida, que a tribulação faz parte do justo e do ímpio. Mas ele aqui começa a falar que nós sempre seremos atribulados. Mas nós, irmãos, nós temos aquele que já triunfou. Nós temos Jesus Cristo, o príncipe dos príncipes, o rei dos reis. E ele prometeu estar connosco todos os dias. Ele disse: nunca te deixarei e nunca te desampararei. Irmãos, e ele é fiel para cumprir a sua promessa, porque ele permanece fiel. Talvez tu estejas a passar um momento da tua vida complicado. Talvez tu sintas que não tenhas mais força. Talvez tu estás a olhar e parece que já não há mais esperança. Mas eu quero dizer, Deus é a tua esperança. Deus é o pronto-socorro. Ele prometeu estar contigo todos os dias. Ele prometeu estar fiel. E Deus cumpre as suas promessas. Irmão, olha para a vida do apóstolo Paulo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Seremos atribulados sim. Vais ser atribulado sim até ao fim dos teus dias. Mas nunca vão prevalecer contra a tua vida, porque Deus está contigo, Deus é contigo e Deus vai entrar em providência na tua vida. Apenas precisas confiar em Deus, apenas precisamos confiar em Deus. Apenas precisas não olhar às circunstâncias, mas olhar para aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que conhece o teu coração e as tuas lutas. Mas ele disse: filho, não temas. Eis que tomo pelo teu braço direito e digo: não temas. Eu serei contigo. Ele será contigo. Ele está contigo na tua vida. Mas tu precisas olhar para Ele. Tu não podes deixar a incredulidade tomar o teu coração. Precisas crer nele, ter fé nele, te deleitar nele, independentemente das circunstâncias. Ele prometeu estar contigo. Então Ele não te vai abandonar, Ele não te vai desamparar. Mas assim como Ele falou com Josué: ser forte e corajoso, não temas. Ei, tem bom ânimo. Ser forte e corajoso. Nós precisamos ser fortes e corajosos. Irmãos, o reino de Deus é pegar a força através de muitas lutas, através de muitas tribulações. Aquilo que se esforça é aquilo que se apodera do reino de Deus, através de muitas lutas e de muitas tribulações. Só os fortes e corajosos vão prevalecer. Nós precisamos ser fortes, nós precisamos ser corajosos. A Bíblia fala que o tímido e o preguiçoso não herdarão o reino dos céus. A carne e o sangue não herdarão o reino dos céus. Nós precisamos ser como meninos, nós precisamos confiar mais em Deus. Nós precisamos confiar mais em Deus. Nós precisamos buscar as promessas que já um dia Deus deixou para nós. Nós precisamos buscar essas promessas. Deus tem muitas promessas na tua vida. Talvez tu nem saibas, mas Deus tem. E a maior promessa é a vida eterna. É a maior promessa que Ele tem na nossa vida, já é a vida eterna. Irmãos, nós vamos ser perseguidos sim. Mas nós nunca vamos ser desamparados. Tu vais ser perseguido sim, mas Deus prometeu nunca te desamparar. Porque Deus prometeu estar contigo todos os dias. Ele prometeu estar connosco todos os dias. Irmãos, a luta não vai faltar. As lutas não vão faltar. Mas nós temos aquele que acalma o mar e o vento. Nós temos aquele que se chama Jesus de Nazaré. O Emmanuel, o ungido. O Messias. Nós temos o Verbo que se fez carne, o Verbo que estava com Deus e era Deus. Irmãos, se nós temos Cristo, quem será contra nós? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós não temos que temer. Nós temos que confiar em Deus. Nós precisamos nos deleitar em Deus, confiar em Deus. Nós precisamos ter uma fé na rocha, nós precisamos ter a nossa casa na rocha, nós precisamos ter a nossa fé firmada na rocha. A nossa fé deve estar firmada, deve ser como aquele homem que edificou uma casa na rocha, que a onda veio, o mar veio, a tempestade veio, mas não prevaleceu contra aquela casa. Ela permaneceu em pé, ela permaneceu intacta,
A nossa fé deve estar firmada na rocha, porque se ela não tiver base, se a nossa fé não tiver base bíblica, se a nossa fé não tiver os alicerces da rocha, ela vai prevalecer, ela vai cair, ela não vai permanecer em pé. Por isso, nós temos aqui o apóstolo Paulo, que as lutas não vão faltar, mas nós temos aquele que acalma o vento. Nós temos Jesus, no príncipe da paz, o Senhor dos Exércitos, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Irmãos, sim, nós vamos ser abatidos, sim, mas nós não vamos ser destruídos. Essa é a promessa de Deus. Porque não podemos ser destruídos. Porque se Deus é connosco, quem será contra nós? Ele disse, agindo eu, quem impedirá? Não importa. Ele é Deus na tua vida. Ele não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. Ele se manifesta. Ele quer te renovar as tuas forças. Ele quer derramar da sua unção sobre a sua cabeça, do seu óleo santo sobre a tua cabeça. Confia em Deus. Olha para Deus. Não deixe a incredulidade tomar o teu coração. Não deixe que as lutas, as tribulações te afastem do teu Deus. Não. Não importa o tamanho das lutas. A Bíblia fala que a morte, nem a morte, nem a enfermidade, nada pode tirar o amor que Deus tem por ti. Nada, nem ninguém. Nem o homem, nem o diabo, nem o inferno. Deus te ama. E Ele já pagou o preço pela tua vida e pela minha vida. Através do sangue de Jesus Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Restaurados, curados, libertos, transformados. Transformados em novas pessoas, em novas criaturas. Herdando o reino dos céus. Através de Cristo Jesus nós somos filhos de Deus. E Ele não somente nos aceitou, como Ele não somente nos escolheu, como nos aceitou, e não somente nos aceitou, como também repartiu a sua glória sobre as nossas vidas. Irmão, Deus é na nossa vida. Deus é na tua vida. Precisamos confiar mais em Deus. Onde está a tua fé? Onde está a tua fé? Será que a tua fé está em Deus? Precisamos ter a nossa fé em Deus. Se a tua fé estiver no homem, tu vais cair. Se a tua fé estiver numa imagem, tu vais cair. A tua fé tem que estar em Deus. Em Deus, ela deve estar firmada em Deus. Irmãos, podem até tocar em nós, assim como Deus permitiu o diabo tocar no seu servo Jó. Deus permitiu. Mas Deus recompensou Jó. Deus permitiu o diabo tirar tudo de Jó. Talvez todos nós conheçamos a história de Jó. Deus permitiu. Mas Jó não olhou às circunstâncias. Jó perdeu a família, perdeu as suas riquezas, perdeu tudo. Estava doente, nu. E a sua mulher e aqueles 3 homens sempre a falar mal de Deus, para que ele se voltasse contra Deus, mas aquele homem não negou Deus. Não negou Deus. Nós vemos que Jó não pronunciou uma palavra contra Deus. Nós vemos, irmãos, ele não olhou às circunstâncias, ele podia ter olhado às circunstâncias e negado a sua fé e se matado, mas não. Ele sabia que Deus era fiel. Ele sabia que Deus era fiel, ele não olhou para as circunstâncias, mas ele confiou em Deus. Então, nós podem até tocar em nós sim, mas não nos podem destruir. Por ninguém pode destruir, ninguém pode tocar no ungido do Senhor. Ai, Deus se tocar. Maior é que Ele está em nós do que Ele está no mundo. Se o Senhor é conosco, quem será contra nós? O mundo será sempre contra nós. O mundo se voltará sempre contra nós. Se o mundo não aceitou Jesus Cristo, o mundo também não nos vai aceitar. Mas Jesus Cristo disse: tem bom ânimo. Se eu venci o mundo, Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo, irmãos, pela fé em Cristo, no autor e consumador da nossa vida. Nós poderemos vencer o mundo, nós vencemos o mundo pela fé.
Pela fé no nosso Redentor, pela fé no nosso Justificador, nós temos um advogado fiel no céu. E Ele é contigo na tua vida. Confia em Deus. Olha para Deus. Não limites o teu Deus. Não deixe a incredulidade tomar o teu coração. Deus é na tua vida. Deus é na tua vida. Deus prometeu ser contigo e Ele não te vai desamparar, Ele não te vai abandonar. Nós podemos abandonar Deus, sim. Mas Deus não. Nós podemos ser infiéis, sim, com Deus, porque nós somos infiéis, nós somos pecadores. Mas Deus é santo, Deus é perfeito. E Deus permanece fiel, ainda que nós não permanecemos fiel. Nunca te esqueças, não importa o teu pecado, porque Deus é Deus perdoador. Talvez tu te sintas sujo, te sintas pecador, mas eu quero dizer que Deus é Deus que perdoador. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Mas aquele que encobre as suas transgressões jamais prospera. Não importa aquilo que tu já fizeste. Não importa aquilo que estás a fazer. Deus te dá uma oportunidade a cada manhã. Se nasceu o sol para ti, se nasceu o dia para ti, é porque Deus te deu mais uma oportunidade de viver. Não desperdice essa oportunidade. Olha para Ele, olha para o sacrifício que Ele fez por ti. Ele morreu por ti, Ele morreu por mim, para nos salvar. Mas não é do meu jeito e não é do teu jeito, é no jeito de Deus. E nós precisamos entender isso. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.